na Ucrânia. Pergunta, o que você precisa ver do presidente Zelensky para restaurar as negociações? Trump, eu só acho que ele deveria ser mais grato, porque esse país esteve junto com ele, no fácil e no difícil. Demos para ele muito mais do que a Europa, e a Europa deveria ter dado mais do que a gente, porque, sabem, é bem ali a fronteira. Esse país realmente, bem, era muito importante para a Europa. E eu não estou falando mal da Europa, eu só estou falando que eles foram muito mais inteligentes que o Joe Biden, porque o Joe Biden nem sabia o que estava fazendo, só estava despejando dinheiro. E eles deveriam pelo menos equalizar conosco. Então, se nós dessemos $1, eles deveriam dar $1. Quando nós demos 350 bilhões de dólares, eles provavelmente deram cerca de 100. Mas, além de tudo isso, eles vão conseguir o seu dinheiro de volta, porque eles estão fazendo como um empréstimo seguro. Então, quando eu vi isso, e já estava acontecendo havia um tempo, eu disse, é hora da gente ser esperto. Mas também é ótimo para eles, porque a gente vai estar no país tirando o minério, o que vai alimentar esse motor econômico, e esse motor que nós em muito pouco tempo criaríamos. E nós estaríamos lá, teríamos uma presença lá. Tendo dito tudo isso, eu quero que uma coisa aconteça. Eu quero que todas aquelas pessoas parem de ser mortas. E estão morrendo aos milhares. Toda santa semana. Na semana passada, 2.700 morreram. 2.700 jovens. Quase todos eles homens jovens da Ucrânia e da Rússia. E isso não se trata de pessoas jovens dos Estados Unidos, mas é numa base humanitária. Eu quero ver isso parar. O dinheiro é uma coisa, mas e a morte? Estão perdendo milhares de soldados por semana. E isso não inclui as pessoas que morrem toda vez que uma cidade é derrubada ou que um míssil atinge uma cidade. E eu quero ver isso parar. Sim. Pergunta, você está cogitando cancelar o auxílio militar para a Ucrânia? E você tem alguma reação? Você tem algum comentário sobre os Estados Unidos estarem se alinhando com Moscou? Trump, isso é um negócio que nunca deveria ter acontecido, não deveria ter acontecido. Em 4 anos nunca aconteceu, nem estava perto de estar acontecido. E se eu fosse presidente, não teria acontecido. E o 7 de outubro em Israel também não teria acontecido. E a inflação não teria acontecido. E o Afeganistão e aquela saída desastrosa, não o fato de terem saído, mas o jeito que saíram nunca teria acontecido. E teríamos a base aérea de Bagram agora, ao invés de a China ter ela. Ela fica a 1 hora de onde a China faz as armas nucleares. Nós teríamos a base aérea de Bagram, uma das maiores bases aéreas do mundo. Todas essas coisas aconteceram, e é uma vergonha. Mas é o que é, é o que é. E agora estamos aqui. E eu quero ver isso acabar rápido. Não quero que isso aconteça por anos e anos. Agora, o presidente Zelensky supostamente fez uma declaração hoje na Associated Press. Eu não sou um grande fã da AP, então talvez tenha sido incorreto. Mas ele disse que a guerra vai continuar por um longo tempo. E é melhor que ele não esteja certo sobre isso. É só isso que eu quero dizer. Pergunta. Isso minimiza o impacto para os Estados Unidos se a China tentar tomar Taiwan? Trump, é uma ótima pergunta, na verdade. Mas isso certamente, eu não posso dizer minimizar, eu posso dizer que seria um evento catastrófico. Mas pelo menos haveria uma posição onde nesse negócio muito importante, nós teríamos uma parte grande desse negócio nos Estados Unidos. Então teria um grande impacto se alguma coisa fosse acontecer com Taiwan. Pergunta sobre sanções na Rússia. Você vai aliviar sanções da Rússia se houver paz? Trump, nós vamos fazer acordos com todo mundo para fazer essa guerra acabar, incluindo a Europa. E eles agiram muito bem, sabe? Eles são pessoas boas, muitos deles são meus amigos, os chefes de Estado, os chefes dos vários países da Europa, os premiers. 4 premiers e 4 presidentes me ligaram ao longo dos últimos 2 dias. E eles querem trabalhar, eles querem resolver esse assunto. Sabe, estão falando de dinheiro, mas o dinheiro é menos importante que as mortes. E estamos falando de milhares de pessoas jovens por semana. E as pessoas dizem, por que eu me importo com a Ucrânia? Com os jovens da Ucrânia? E não, nem todos os jovens, mas são bem jovens. Sabe, a Ucrânia está ficando meio com poucos jovens, estão tendo os jovens, tendo os velhos agora, estão recrutando os velhos. E é uma coisa muito triste. E queremos esse acordo, queremos parar a morte.
Pergunta, com as tarifas, tem algum espaço para Canadá e México fazerem algum acordo antes da meia-noite? Trump, não tem espaço para o Canadá ou para o México fazerem acordos com as tarifas. Eu já falei, as tarifas vão entrar em vigor amanhã. Trump, e só para você entender, vastas quantidades de fentanil estão chovendo aqui no nosso país do México. E como vocês sabem, vem da China, vai para o México, vai para o Canadá, e a China também recebeu mais 10% de tarifas. É 10 mais 10% de tarifa. E vem do Canadá, e vem do México, e isso é uma coisa muito importante para falar. Pergunta, você já decidiu se vai suspender o auxílio militar para a Ucrânia? Trump, eu nem discuti isso até o momento, vamos ver o que acontece. Muitas coisas estão acontecendo nesse instante, enquanto nós dialogamos. Literalmente, enquanto estamos falando. Eu poderia dar para você uma resposta, e aí eu volto para minha sala. O lindo salão oval, eu posso voltar para o salão oval e descobrir que a resposta que eu dei está obsoleta. É tipo o negócio dele. Surge um novo chip e, de repente, está obsoleto em 2 minutos, certo? Mas isso que é o bom do negócio dele. É por isso que só ele tem sucesso nisso aí. Repórter, falam que a sua política externa está muito alinhada com a visão da Rússia. Isso deveria ser preocupante para os americanos? Os americanos deveriam estar preocupados. A Rússia diz que a sua administração e a política externa deles está muito alinhada com a visão deles. Os americanos deveriam estar preocupados? Trump, eu acho que o negócio é o seguinte, para dançar tango tem que ter dois dançarinos. Vai ter que ter um negócio com a Rússia e vai ter que ter um negócio com a Ucrânia. Vai ter que ter consentimento, e vai ter que ter consentimento das nações europeias, e eu acho que isso é importante, deles e da gente. Todo mundo tem que entrar numa sala, falando figurativamente, e temos que fazer um acordo. E o acordo pode ser feito rápido, não deveria ser um acordo tão difícil de fazer. Pode ser feito rápido. Talvez alguém não queira fazer um acordo, e se alguém não quiser fazer um acordo, eu acho que essa pessoa não vai estar por aqui por muito tempo. Não vão ouvir muito essa pessoa. Porque eu acho que a Rússia quer fazer um acordo. Eu acho que o povo ucraniano quer fazer um acordo. Eles sofreram mais do que qualquer outra pessoa. Se a gente fala de sofrimento, eles sofreram muito. Mas se você parar para pensar nisso, sob o presidente Bush, conseguiram a Geórgia, certo? A Rússia conseguiu a Geórgia. Sob o presidente Obama, eles conseguiram uma imensa base de submarinos, um pedação imenso, onde eles têm submarinos, sabe disso, na Crimeia. Sob o presidente Trump, não conseguiram nada. E então, com o presidente Biden, tentaram pegar a coisa toda. A imensa Ucrânia, a coisa toda. Se eu não tivesse entrado, eles teriam conseguido a coisa toda. Então, eu só posso dizer que se você for para o Bush, for para o Obama, se você for para o Biden, eles conseguiram tanto terreno. A única pessoa com quem eles não conseguiram terreno, sabe o que eu dei para eles? Eu dei para eles mísseis antitanque, foi isso que eu dei para eles. Eu dei para eles sanções contra a Rússia. Eu dei para eles Javelins. Sabe o que é uma Javelin? Sabem quando eles derrubaram todos aqueles tanques? Os tanques estavam indo para Kiev. Centenas deles. E eles eram imparáveis. E eu dei Javelins para eles. Então, sabe, eu realmente... Putin é quem vai dizer para você que isso aí não tem sido bom para eles. Eu só quero justiça, mas pense nisso. Eu dei para a Rússia nada, a não ser luto. Eu dei sanções e Javelins. E vocês já ouviram essa declaração antes. O Obama deu lençóis, o Trump deu Javelins. Temos que fazer um acordo porque há muitas pessoas, os outros presidentes para eles deram tudo e com Trump não deram nada. Pergunta sobre acordo de livre comércio do Milley. Você iria pensar sobre isso com a Argentina? Trump, eu vou considerar qualquer coisa. Com a Argentina, e eu acho que ele é um ótimo líder, por sinal. Ele está fazendo um trabalho fantástico. Ele está trazendo eles de volta do apocalipse. Estamos olhando em várias coisas. Estamos vendo com o Reino Unido também. Não tem que ser só as tarifas. As tarifas são simples, são fáceis, são eficientes e trazem justiça. Por exemplo, quando as pessoas matam a moeda deles, seja o yuan ou yen, quando eles abaixam isso
Isso nos coloca em uma desvantagem muito injusta. Então, nós temos que falar, Howard, nós vamos subir um pouco as tarifas. Porque eu liguei para o presidente Xi, eu liguei para os líderes do Japão para dizer para eles, você não pode continuar a reduzir o valor da sua moeda, é injusto com a gente. É osso para a gente fazer tratores, a Caterpillar, por exemplo, aqui, quando o Japão, China e outros lugares estão abaixando suas moedas. Então, todas as coisas vão se somando e a forma como você resolve de forma simples é com tarifas. Ao invés de fazer telefonemas todos os dias, como eu fazia com alguns líderes, o presidente Xi, eu fiz isso um pouco, muitos telefonemas falando sobre o fato de que eles estavam abaixando o yuan. Dificulta para a gente. Então, eu digo, ok, faz isso aí então e a gente recupera com as tarifas. Não ouvimos a pergunta, mas ele disse, eu respeito muito ela, eu respeito muito ela. Pergunta, 20% na China, mas você vai subir mais com a China? Até quanto? Trump, não sei, depende do que eles fizerem com a moeda, depende do que eles fizerem em termos de retaliação, com algum tipo de retaliação econômica. E eu não acho que vão retaliar muito, não. Olha só, os Estados Unidos têm tirado vantagem, eles têm tirado vantagem dos Estados Unidos por 40 anos. Os Estados Unidos têm sido uma piada há anos e anos. É por isso que esse senhor aqui fez a empresa em Taiwan, ao invés de fazer aqui. Teria sido melhor se fizesse aqui, se tivéssemos um presidente que sabe o que está fazendo. E tivemos muitos presidentes que foram péssimos no comércio. Sabem, eu sou um grande fã do Ronald Reagan, mas ele foi muito mal com o comércio. Ele permitiu que muitos negócios saíssem daqui. E eu falo isso com todo respeito, porque ele foi excelente em outras coisas, mas ele não foi bem no comércio. E estamos estabelecendo recordes agora, recordes como ninguém jamais viu antes, quando há empresas assim que estão entrando, e quase 40% da empresa em uma assinatura, vamos nos dedicar ao que eles fazem, um dos negócios mais importantes do mundo, uma coisa inacreditável. A Apple agora vai começar a construir todas as suas plantas fabris aqui, e tudo por causa do que nós fizemos em termos... não é porque eles gostam de mim, eles provavelmente nem gostam de mim. Quer dizer, eu acho que ele gosta de mim um pouquinho. O Wei fala, eu gosto de você. Mas o Trump fala, sabe, é o incentivo que nós criamos, ou o incentivo negativo. Sabe, vai custar muito para as pessoas tirar vantagem desse país. Eles não podem só vir aqui e roubar nosso dinheiro, e roubar nossos empregos, e tirar nossas fábricas, e tirar nossos negócios, e esperar que não sejam punidos. E eles estão sendo punidos com tarifas. É uma arma muito poderosa que os políticos não têm utilizado, porque eles se preocupam que esteja com estupidez, com suborno e com outras coisas. Pergunta, você falou sobre o presidente Xi com isso? Trump, não quero te contar isso. Muito obrigado a todos. Os repórteres berram algumas outras perguntas, mas muito bem, nós ouvimos então ao presidente americano Donald Trump